O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pirlo! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo frega! Tardelli! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast da Cautiopédia, edição de número 28. Seja muito bem-vindo se você já conhece a gente e seja muito bem-vindo se você está nos conhecendo. Eu me apresento, sou Anderson Moura. É um prazer ter você com a gente, você que é novidade, você que está sempre com a gente. É sempre bom poder contar com a presença, com a audiência de todos vocês. E o programa de número 28 da Cautiopédia vai trazer coisa boa, vai trazer coisa chata, mas a gente tem que falar sobre coisas chatas também. E eu estou me referindo ao caso Acerbi. O zagueiro da Inter de Milão arrumou um problemaço, né, no jogo contra o Napoli. Se você não está por dentro do que aconteceu, cometeu injúrias racistas o Acerbi e contra um brasileiro, hein? Se você não está por dentro, a gente vai explicar muito mais sobre isso. A gente vai falar também sobre a Lazio que está de treinador novo. A gente não faz muito tempo que a gente falou da Lazio por aqui, porque a Lazio tinha sido eliminada na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Vamos falar da Lazio de novo, porque um dos desdobramentos dessa eliminação acabou sendo a queda do Maurizio Sarri, e a gente vai falar quem é o novo treinador da Lazio e o que o torcedor da Lazio pode esperar. A gente vai falar também sobre a briga na parte de baixo da tabela da Série A, porque a gente já tem um time, esse aí já tá desenganado, né? Esse aí já pode beijar a viúva, como diria Silvio Luiz, mas tem muita gente brigando contra o rebaixamento. Ainda temos 2 vagas em aberto, mas tem muito mais do que 2 times. Dá pra dizer em pelo menos uns 5 ou 6 times que a gente pode falar que tá tentando brigar contra o rebaixamento. Se der um tempinho, a gente vai falar também sobre a seleção italiana, que jogou contra a Venezuela. Aquele amistoso que você sabe como é, né? Aquele amistoso pra testar, não pode ser muito levado a sério, mas se der um tempinho a gente vai falar também. E por fim a gente vai falar também sobre a morte do diretor da Fiorentina. O que o torcedor da Fiorentina pode esperar? Quem não conhecia ele, esse cara era importante? Quem era esse cara? A gente vai falar também sobre isso. Não é por isso que estou com a camisa da Fiorentina. Quem está acompanhando a gente no nosso futebol pode ver que eu estou com a belíssima camisa da Fiorentina. Não é por isso, mas acaba vindo a calhar. Acaba sendo aí uma boa homenagem ao Joey Baroni. Eu não sou o único bem vestido hoje, hein? Para você que está escutando a gente, graças à nossa parceria com a Central 3, não está presenciando uma equipe que está vestida de gala para o programa de número 28. Mas você que está assistindo a gente no nosso futebol está vendo 3 belíssimas camisas. Eu, como já adiantei, estou com a camisa da Fiorentina da época áurea, né, de Batistuta, de Edmundo, de Rui Costa. Meu amigo Nelson Oliveira está com a camisa do Parma, também da época áurea, de muitos grandes nomes como Crespo, Cannavaro. A do Nelson, por exemplo, é do Juan Sebastián Verón. E Caio Bittencourt está com a camisa do Napoli, também belíssima. Já vou começar dando meu bom dia, boa tarde, boa noite para você, Nelson, porque tem um lugar em que o pessoal que está assistindo, que está escutando a gente, pode adquirir essas camisas, não é isso, Nelson? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, a gente tem uma loja, né? A Cautiopédia tem uma loja com o nome Cautiopédia Store. Você pode, se você estiver nos assistindo no nosso futebol, você pode apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e ter acesso a camisas retrôs e vários outros itens relacionados ao futebol italiano. E se caso você esteja escutando a gente na Central 3, você vai lá e vai no seu buscador, bota lá Cautiopédia Store, você vai achar. É mais fácil até do que digitar qualquer outra coisa. É isso, não tá... O QR Code ajuda pra caramba, mas quem não tem QR Code também não tá difícil não, e não dá pra usar de desculpinha não. Bom dia, boa tarde, boa noite, Caio Bittencourt. Hoje a gente pode sair daqui direto pra um casamento, pra um evento de gala. Hoje todos muito bem vestidos, mas pode trazer seu destaque inicial, além dessa indumentária belíssima, Caio Bittencourt. Olá a todos. Bem, neste caso, curtindo os últimos dias em que
O Napoli ainda pode ostentar este scudetto aqui que está na camisa. Tudo bem, essa camisa é de 90, 91, uma temporada tão caótica quanto essa, do drama de Diego, com tudo que aconteceu. Eu queria falar até mais do Napoli, queria falar mais até dos problemas técnicos do time do Calzona, como o ataque tem sido irregular, como a defesa tem tomado gols em todos os jogos, as atuações individuais de nomes como o Anguissa não estão agradando, o Hakmani, e aí outros nomes defensivos, Politano também no ataque tem sido um problema, mas é difícil falar de esporte quando o assunto ultrapassa o esporte. E a Acerbi fez isso com o Juan Jesus. A ofensa racial é muito grave para ser ignorada. E é importante de que, para citar uma frase bem comum nessa quinta que gravamos o podcast, à medida em que a impunidade acontece, ela germina elas fazem as sementes de novos casos germinarem. Vamos pegar embalo, já vou continuar com você pelo seguinte, quem não acompanhou, né, foi no jogo entre Inter de Milão e Napoli, quem sofreu a injúria foi o Juan Jesus, zagueiro brasileiro, e eu, a princípio, achei que o Acerbi tinha se arrependido pela reação dele no campo, achei que ele tinha feito uma baita de uma cagada, uma baita besteira, mas se deu conta e tentou se corrigir em campo. Essa foi a impressão que eu tive na hora. Mas infelizmente não foi bem isso, né, Caio? Infelizmente não. Infelizmente ele mandou ali para contextualizar ali os 13 minutos do segundo tempo mais ou menos, bem antes do Juan Jesus fazer o gol de empate do Napoli, até um ponto bem importante. O Napoli voltou a pelo menos pontuar em Milão, o que não acontecia desde 2018, mas ali nos 13 minutos, discussão ali normal, parecia normal de jogo, aí o Acerbi vai e me tasca um tu sei negro pro Juan Jesus. O que significa para você que não sabe italiano? Tu é negro, cara. Tu é negro. E aí, quando o Juan... De uma forma completamente desdenhando, né? Sim, completamente desdenhando, menosprezando, como assim? Você é negro, sua palavra não vale nada. Coisa assim, para esse contexto. E quando você cita dentro desse contexto, é claro que você não vai exaltar a raça do cara, você não vai fazer uma homenagem. Não vai. Quando o Juan Jesus perdeu... Isso, porque tem gente, vi comentários assim, eu vi comentários assim, mas ele não é negro? Sim, é lógico que ele é negro, mas é claro que o Acerbi não fala isso, como você acabou de falar, para exaltar. O contexto é o que vale. Não adianta pegar a sua frase do cara e falar assim, mas ele não mentiu. É lógico que não, mas ele usou isso como uma ofensa, e esse é o cerne da questão, né? É esse o ponto, é esse o X da questão que, assim... E o pior, até veio depois, até nós vimos com as leituras labiais feitas pela Mídia 7 depois do jogo, pelo DAZN, que fez a cobertura da partida lá na Itália, que depois do momento que o Juan Jesus vai lá cobrar, tipo, isso é racismo, ele alerta pro juiz ali com tudo, e depois o Acerbi aponta pro Thuram como se ele dissesse assim... Como é que eu posso ser racista? Eu tenho amigos negros, cara. E assim, depois do jogo, tudo bem que assim, num primeiro momento eu achei, eu até reclamei de um dos pontos que o Juan Jesus disse na entrevista do pós-jogo, que era o fator dele dizer, isso é coisa de jogo, passou, etc. Não, isso não é coisa de jogo. Não é coisa de jogo, mas ok, passou, etc. E depois disso, o Juan Jesus disse que o Acerbi já pediu desculpas, ele é um bom garoto, que eu duvido, mas aí, no domingo à noite na Itália, tudo certo. Aí aparece na segunda-feira, ele é cortado da seleção, o Spalletti vê que depois de tudo não compensava mantê-lo na seleção. E na entrevista o Acerbi diz, não, eu não disse aquilo, ele dobrou a aposta.
É por isso que eu falei para você, quando eu introduzi o assunto para você, que num primeiro momento eu achei que o Acerbi ia tentar consertar, mas muito longe disso, infelizmente fui otimista demais com o Acerbi. Mas, Nelson, dá pra gente ter um pouquinho de otimismo, sim, em relação aos desdobramentos, em relação às reações na sociedade italiana, né? E só um brevíssimo parêntese aqui, a gente grava toda quinta-feira, e enquanto a gente está gravando, o Robinho foi preso. É importante lembrar que o fato, né, o estupro pelo qual o Robinho foi condenado, ele não foi acusado, tá? O Robinho foi condenado, aconteceu na Itália, e agora a justiça brasileira acabou homologando também, né, para que a pena se cumpra também no Brasil. É só um breve parêntese, porque acho que é importante a gente falar também, porque o Robinho ele acaba até citando numa entrevista estapafúrdia que ele só foi condenado por ser preto, que a Itália é um país racista. Não vamos confundir as coisas, tá, gente? Ele foi condenado porque ele estuprou alguém. Ele não foi condenado porque que a Itália é um país racista ou o juiz era racista. Ele foi condenado porque ele cometeu um crime de estupro. Simples assim. Mas, voltando, Nelson, a sociedade italiana, ela parece ter... é difícil falar como um todo, né? Não tem como a gente generalizar nem pro bem nem pelo mal, mas parece que dá pra gente ter um pouquinho de otimismo, né? Com as reações que, pelo menos algumas das reações que eu vi lá na Itália, de pessoas tentando aprender um pouco mais, né? Tentando se desvencilhar de clichês, de coisas muito antiquadas, obsoletas. Ou eu tô sendo ingênuo, Nelson? Eu acho que a reação que a gente viu, uma parte significativa das pessoas que acompanham o futebol, né? Porque eu acho que, na verdade, são muitas questões, né? A gente tem pessoas que acompanham o futebol profissionalmente, jornalistas que, vamos colocar assim, que trabalham de forma mais isenta, e tem os jornalistas que assumem que são torcedores da Inter, por exemplo, e tem veículos voltados ao clube, e tem os torcedores dos times em geral e tem os torcedores da Inter, né? A gente poderia talvez imaginar que quem estivesse do lado nerazzurro da questão poderia estar defendendo o Acerbi, e isso não tem acontecido, né? Na verdade, houve uma reação mesmo antes de o Acerbi dizer que não tinha dito aquelas palavras com o intuito depreciativo, de que já existia uma cobrança primeiro para saber o que é que o Acerbi tinha falado de fato, antes mesmo de terem saído as imagens com leitura labial, né? Do pedido de desculpas que ele fez ao Juan Jesus mesmo dentro de campo. Então, uma coisa que eu acho que pesou também é que a Inter tem tido, principalmente desde o caso de racismo de alguns ultras em relação ao Koulibaly, também do Napoli, em um jogo em San Siro, a Inter, enquanto clube, tem tomado um pouco de ações em relação a combate ao racismo, né? Naquela altura, a Inter teve um projeto que, quem quiser procurar, existe um site desse projeto, que é Brothers Universally United, né? Que é BUU. Porque BUU, né? Bu, em italiano, é vaia, né? Então, e são muitas vezes utilizados em termos em questões de ofensa racial, muitas vezes. Então, eles pegaram esse termo e tentaram positivá-lo, né? Então, e a Inter tem como lema ser Fratelli del Mondo, né? Os irmãos do mundo. Foi um time criado para receber estrangeiros, e além disso, de isso ter sido a origem da criação do time, hoje em dia é um time global. Então, com torcedores de diversas etnias. Então, isso tem pesado também. E pensando nesse tipo de iniciativa e de histórico, torcedores e jornalistas ligados à Inter têm já defendido, já desde o início, grande parte deles, uma punição a Acerbi e até mesmo a rescisão contratual do zagueiro. Então, Bom ponto isso que você levantou, porque eu ia perguntar isso pro Caio, mas conclua, por favor. Isso já tem sido falado, né, desde o domingo que aconteceu o jogo,
E muita gente fala até de um fim de carreira para o Acerbi, né, que é um cara que tem já 36 anos. Eu não sei se isso vai acontecer, mas o que eu acredito é que ele, por alguma orientação jurídica, acredito até que é uma orientação bem equivocada, quis dizer que não tinha dito. Eu até acredito no que você falou, Anderson, de que ele tenha se arrependido na hora e feito esse pedido de desculpas, porque não tinha motivo de ele simplesmente pedir, porque o árbitro não tinha ouvido ele falar. Logo, se não fosse para a súmula, ele poderia simplesmente não ter nenhum tipo de suspensão. E ali no calor do jogo, muitas vezes o jogador nem se lembra de que existe uma câmera ali voltada para ele, que ele pode alguém tem uma leitura labial, alguma coisa do tipo. Eu até acho que isso aconteceu e depois ele foi mal orientado. Eu diria que passaria batido se o Juan Jesus não tivesse ido reclamar ao árbitro. A imagem passou assim na transmissão de novo pouquíssimo tempo ali antes do gol do empate do Juan Jesus. Tipo, o gol foi aos 81, 36 do segundo tempo, se não me engano. E ali foi passar de novo aos 32, 33, que ali começaram o Juan Jesus reclamou um negócio para a arbitragem, etc. Se não tivesse isso, passava batido. Caio, E eu acho até que se o... Pode ir. Eu acho até que se o Acerbi tivesse dito, não, eu disse mesmo e me arrependi, dando um fim para a questão, ele receberia a suspensão de 10 jogos, que é o que está baseado no código da FIDT, né, que é a Federação Italiana, código disciplinar, que outros jogadores da Série B, da Série C, que cometeram injúrias raciais foram suspensos. Por isso ele poderia, inclusive, até pelo arrependimento, tentar algum acordo para redução e talvez até passasse batido. No sentido de que, por exemplo, a gente tem vários outros craques do futebol mundial que já foram acusados e cumpriram penas, suspensões por... quer dizer, um cumpriu, outro não cumpriu. A gente falou aqui várias vezes do Sinisa Mihajlovic. Existe um caso bem conhecido de que ele, num jogo contra o Arsenal, na época que ele defendia Lazio, ele cometeu injúria racial ao Patrick Vieira, que também cometeu um tipo de comentário xenofóbico em relação a ele também. Os dois acabaram não sendo suspensos por nada e muita gente continuou idolatrando o Mihajlovic. Esse caso meio que passou, não vou dizer passou batido, mas ele falou, eu falei aquilo sim, foi uma questão de jogo, tudo bem, eram outros tempos, início dos anos 2000, mas aquilo acabou acontecendo. E o Luis Soares também, quando jogava no Liverpool, também foi suspenso por cometer uma injúria racial com o Patrice Evra. O do Soares, inclusive, foi um tema até relativamente parecido, porque assim, ele disse palavras até semelhantes ao Evra comparado ao que o Acerbi disse ao Juan Jesus. E ali pegou 12 jogos, se não me engano. 12 jogos para FA, até o pessoal do Liverpool na época disse que ele era perseguido, que não sei o que lá, mas assim, passou, o Soares cumpriu, etc. Imagino tenha aprendido com isso, porque a punição também ela também é educativa, também é um sinal de que não pode valer tudo. E isso me faz lembrar uma discussão que foi comum na Itália essa semana inteira, desde esse clássico. Se o sujeito pega no máximo 10 jogos, o jogador, mas na arquibancada, se alguém faz igual, é 5 anos. Seria uma punição igual? Seria exemplo? Obrigado, Caio, porque minha pergunta para você e era exatamente sobre isso. E outra coisa também, se por um acaso, é isso, que se por um acaso, por exemplo, sei lá, eles não dão uma punição devida ao Acerbi e enfiam a viola no saco, qual que é a mensagem que você passa no campeonato para isso? Qual que é a mensagem que você quer dizer de tipo, pro seu torcedor, pro atleta adversário, para quem quer que seja, se não vale nada,
se de repente, você pode chamar qualquer coisa aqui que vale tudo. Porque assim, o importante, quando a gente quer extirpar o racismo, a xenofobia, a homofobia e demais mazelas sociais do esporte, além do fator da inclusão, a gente quer também que o esporte não vire uma política do vale tudo. Não vire uma política da baixaria, uma política, com perdão, vocês podem me censurar, uma política da filha da putagem, cara. Não dá pra você aceitar que simplesmente você coloca num jogo transmitido pro mundo inteiro, as pessoas querem se fazer de boba e chamar ofensa racial pro outro. Chegar no próximo jogo e qual é a medida? Botar todo mundo com a camisetinha, escrito alguma frase de efeito e ficar por isso mesmo, né? Ou então põe uma camisetinha, faz um negócio assim, porque assim, é importante a liga fazer? É importante, porque por mais que seja uma coisa que pareça meio demagogo às vezes, o problema é ser só isso. O problema é quando acontece na sua própria casa, na sua própria instituição, e você resolve não fazer, você resolve enfiar a viola no saco. Primeiro que nessa altura do campeonato, você não puniu a Chelsea, te daria 2 problemas. Quer dizer, 3. Porque assim, você daria mensagem para o mundo de que você passa pano para racismo. 2, você daria mensagem para as torcidas dentro da Itália, e aí quem quiser ouvir, por exemplo, o significado da extrema-direita, esse tipo de coisa, ouça o podcast passado, que vale a pena, falamos bastante disso no contexto Lazio, mas serve muito para quase todas as outras. E o número 3, que aí é para a teoria da conspiração, que é preferida de qualquer torcedor italiano, vista a camisa que vista, e do mundo inteiro. O papo de Marotta League, por exemplo, toda aquela conversa de que a arbitragem olha diferente para Inter, as coisas olham diferente para Inter, ia dar um motivo. E tudo que você não precisa nesses contextos é dar motivos. Mesmo que esses motivos não façam sentido. Mas você colocar titica na cabeça de quem tem teoria da conspiração, depõe contra você. Depõe. Sabe quem deu motivos para ir embora, parafraseando Tim Maia? Nelson Oliveira. Maurizio Sarri. Vamos falar aqui da troca de treinadores na Lazio. E aqui é uma promessa, tá? Todos os desdobramentos do que aconteceu no caso Acerbi, a gente vai trazer nas próximas edições. Sigam também a Cautiopédia nas mídias sociais, que atualizações e desdobramentos vão ser abordados por lá e, consequentemente, por aqui no podcast também. Mas vamos falar da Lazio, Nelson, porque Maurizio Sarri... É engraçado que o Maurizio Sarri nunca sai tranquilo, né? De nenhum lugar que ele trabalha. O homem, se não for para cair atirando, se não for para sair largando aço em todo mundo, ele nem sai. Mas... tava difícil, né, Nelson? Não se via mais uma possibilidade do Maurizio Sarri continuar na Lazio. Eu queria que você avaliasse o trabalho dele e apresentasse o Igor Tudor, para quem não conhece, né? Que é o novo treinador da Lazio. O Sarri ele já tinha entrado em rota de colisão durante muito tempo com o Luiz Alberto, né, que é um dos principais jogadores do elenco da Lazio, e, ao que tudo indica, saiu brigado principalmente com o Immobile, né? Que ele... O recado dele ao se demitir foi que os jogadores não estavam mais... Alguns jogadores não estavam mais seguindo o que ele entende, né? O que ele estava passando pro jogo. No caso do Immobile, assim, sinceramente, eu acho que é uma crise técnica total mesmo, né? Por exemplo, na última rodada, além de toda a má fase do Immobile, você vê que na última rodada ele saiu, fez 56, 57 minutos de um péssimo jogo contra o Frosinone. Assim que ele saiu, o Tati Castellanos entrou com segundos em campo, primeiro toque na bola, gol. 7 minutos, gol. Fez 2 gols em 7 minutos. E, na verdade, o Tati Castellanos tem jogado mais do que o Immobile, né? Eu acho que o Immobile finalmente vai sair da Lazio nesse próximo mercado, né, de verão europeu. Eu acho possível que o Luiz Alberto também saia, apesar de o Sarri ter saído. E
tem meio que jeito de que vai haver uma renovação, né? O trabalho do Sarri, na minha opinião, na primeira temporada foi um pouco devagar. Eu acho que demorou um pouco para ele conseguir fazer com que o time jogasse do jeito que ele gostaria. Na segunda temporada, que foi a que ele foi vice-campeão italiano, né, a defesa funcionou muito bem, vários jogadores se destacaram individualmente, inclusive o Immobile. Então, foi uma boa temporada, né? Embora ele mesmo tire o crédito dessa temporada. Ele disse que se a Inter e o Milan estivessem jogando muito bem e a Juventus não tivesse sido punida, a Lazio nem teria ido para a Champions League. Então, se ele mesmo não está desmerecendo o próprio trabalho dele, quem sou eu para ficar exaltando demais? E a última temporada é uma involução terrível, né? Porque de importante mesmo saiu só o Milinkovic-Savic e o Kamada chega para o lugar dele, não se encontra de jeito algum. É uma das piores contratações da temporada, não digo só italiana, como europeia, porque era um jogador que tinha jogado muito bem na Alemanha, né, no Eintracht Frankfurt. Criou expectativas. Tinha ido bem. Eu mas lembro todo mundo que veio do Frankfurt vem mal, poxa. O Frankfurt assim, alguma das contratações do Eintracht Frankfurt se saiu realmente bem, seja Kamada, Lindstrom, pelo amor de Deus. O Jovic pelo menos que já veio de um tempinho atrás, né, que no tempo melhor do Eintracht Frankfurt, pelo menos ele está começando a recuperar um pouco do seu futebol. E o Kostic acabou foi bem na Juventus na primeira temporada, mas nessa temporada agora também não está bem, né? Mas enfim, voltando a Lazio, eu acho que vai acontecer essa renovação, e eu acho que a chegada do Tudor já agora é um pouco por isso. Ele vai avaliar o elenco com um pouco mais de tempo, o que é que ele vai ter em mãos ali, para ver com quem ele vai decidir manter desse elenco para a próxima temporada. Porque, para quem está ouvindo e vendo a gente não sabe, quando o Sarri se demitiu, o auxiliar dele, o Giovanni Martuscello, ficou no lugar e, na teoria, seria o interino até o fim dessa temporada, né? Porém, o Tudor já estava ali um pouco em contato, né? E pegou mal, vamos falar a verdade. O Lotito estava sendo muito criticado nas redes sociais e por veículos de torcedores da Lazio, né? Por ter simplesmente deixado o Sarri se demitir e ter mantido o auxiliar dele. Faria muito sentido em termos de mudança de filosofia de jogo, em mudança também de... enfim, de qualquer até coisa, de né? áreas, Mesmo que né? daria... Então uma mudança de áreas. Exatamente, seria uma continuidade, né? Exatamente. Então tudo eu acho que foi antecipado. E para quem não conhece, ele fez um trabalho meio mediano assim no Marseille, né? Um trabalho meio conturbado. Porém, na Itália ele fez trabalhos interessantes. Salvou o Udinese do rebaixamento 2 vezes. Gosta de jogar com 3 zagueiros. No Verona também foi muito bem. Manteve o nível do Ivan Juric, que é um técnico que acabou também dando uma volta por cima no futebol italiano. No Verona, agora está no Torino já há um tempinho, né? É um cara que gosta de futebol compacto. Tem um pouco ali de influência ali também do Gasperini, gosta de jogar com 3 zagueiros. Então isso é uma mudança em relação ao que o Sarri pensa de futebol, né? Eu não sei se ele vai já chegar a trabalhar com 3 zagueiros nessa temporada, porque a crise na defesa da Lazio está grande, o Patrick está machucado, o Romagnoli está jogando mal, o Casale também não se encontrou fisicamente nesse ano e nem tecnicamente. Então tá faltando gente ali na defesa para poder fazer isso. Não acredito que ele vá já estabelecer um esquema com 3 zagueiros agora. Mas eu imagino que no próximo mercado, o Lotito, que não gosta de gastar muito dinheiro, não gosta de contratar, vai ter que dar uma revolucionada aí no elenco. Você tocou no ponto que eu ia tocar, porque em condições normais, elenco com muita gente em fim de ciclo, trocas de treinadores que pensam tão diferentes, você imaginaria que seria um mercado agitadíssimo, né? São os ingredientes ali que, se você vai juntando, a receita é revolução no mercado. Mas como a Lazio tem o Lotito como presidente, eu não apostaria nisso. Caio Bittencourt, vamos falar da Fiorentina. Já que a gente citou o Lotito como presidente da Lazio, a Fiorentina lamentando, né, e de luto pela morte do Joey Baroni. Queria que você falasse o tamanho da influência do Joey Baroni,
E fugia um pouquinho dos padrões do resto dos dirigentes italianos. A gente vê uma galera mais carrancuda, mais mal-humorada, mais brigona. O Joey Barano era um buona gente, né? Era um cara mais tranquilo, logicamente que não 100% do tempo, mas passava essa impressão assim de proximidade ao elenco. Queria que você falasse da relação dele com de uma forma geral, né? Como é que ele gerenciava, como é que era o trabalho dele na Fiorentina e se a gente pode esperar uma mudança muito grande, porque a gente vê a Fiorentina vindo de alguns anos já de montagens de elenco muito interessantes, de contratações muito interessantes. Queria saber se isso era um reflexo do Joey Baroni e se a gente pode ver uma mudança, uma queda no rendimento da Fiorentina nas próximas temporadas. Queda não acredito, mas a ideia ela vai ficar porque floresceu nos últimos anos, graças ao trabalho do Joe Baroni, que sempre desde 1999 foi braço direito do Rocco Commisso nas empresas dele, entre elas a Mediacom, que para quem não sabe é uma empresa de TV paga dos Estados Unidos, foi a dali que Rocco Commisso fez a sua fortuna, foi braço direito do Commisso no projeto da volta do New York Cosmos, que acabou fechando as portas de novo e tudo mais na NSL norte-americana. E assim que o Commisso compra a Fiorentina, ele vira o diretor-geral, uma espécie de diretor esportivo, trabalhava bastante com o mercado, fez boas contratações, o projeto do Vincenzo Italiano e da Apostas em Jovens veio desse projeto conjunto entre Commisso e o Baroni. E assim, vai ficar marcado junto com o Commisso, além dessa parceria, que eu diria que é uma versão light de Galliani com Berlusconi, sem todo o glamour, sem toda a política, mas era uma dupla quase inseparável. É a dupla que lançou o projeto do Viola Park, um centro de treinamento importante da Fiorentina. É a dupla que faz um projeto para reformar o Artemio Franchi e, consequentemente, dar bons frutos para a Fiorentina nos próximos anos. É a dupla que está fazendo a Fiorentina, depois de anos na reta final dos Della Valle, chegando até a brigar por rebaixamento na última rodada, voltar a uma final europeia, voltar a competir por títulos e voltar a ter chance de títulos. Daí a mudar para o futuro, não acredito que serão grandes mudanças, porque Rocco Commisso estará lá, as ideias se manterão, das apostas em jovens e por aí vai. Porém, talvez um grande aliado, um cara querido nos vestiários como ele era, a ausência dele pode causar assim, algum problema para o futuro. Não acredito que seja em vista o resto de campeonato. Pelo contrário, eu acredito até que a Fiorentina vai jogar por ele nessa reta final em busca da Liga dos Campeões via Série A, ir bem na Conference League e também uma semifinal de Copa Itália para, quem sabe, quebrar esse jejum de títulos que já são 23 anos sem taça. Então, assim, eu acho que Vincenzo Italiano e todo o elenco se percebeu muito no momento que o Baroni sofre um ataque cardíaco, que o jogo é adiado, o jogo com o Atalanta é adiado, foram todos para o hospital. Foi o Biraghi, foi o Italiano, foi todo mundo. Isso diz muito sobre como ele era importante. Bacana, como uma pessoa assim é querida. Quem está assistindo a gente no nosso futebol viu umas imagens muito legais, né? Uma homenagem muito legal que a Fiorentina fez ao Joey Baroni, que tinha realmente um semblante assim muito, muito agradável e participava muito do futebol da Fiorentina. Tem perfil dele também no site da Cautiopedia, tá? Vou até pedir para a produção do nosso futebol lançar o QR Code ali, se você quiser acessar o site para saber um pouco mais. Só ir aí no QR Code que tem texto dele lá, só digitar na busca de Joey Baroni, que vai estar lá. Não sei quem escreveu o texto, mas tenho certeza que está muito bem escrito. E para você que também está ouvindo a gente no nosso futebol, quem escreveu foi o próprio Nelson. Então minha suspeita estava correta. É garantia. Minha suspeita estava correta.
E você que está escutando a gente no podcast pode ir lá também e procurar a gente. Vamos falar agora de briga, mas uma briga boa, né? Não é uma briga física, não teve soco na cara, não teve chute nas partes baixas ainda. É a briga contra o rebaixamento da Série A. E por que é uma briga boa? Porque tem muita gente. Sabe aquela confusão generalizada? Eu voto contra o relator. Esse negócio de briga boa. É briga boa, sim. A briga lá de cima. Se meu time não tá lá, a briga é boa. A briga lá de cima. E olha que teve coisa assim, teve cabeçada, tá? Teve cabeçada. Tô falando, tá começando, rapaz, tá começando. A gente tá na 29ª rodada do Campeonato Italiano. Eu já vou cravar aqui que a Salernitana já foi, tá? Ó, tchau, benção pra Salernitana. Mas, como eu falei no começo do programa, tem muita gente ainda fugindo dessas outras duas vagas, né, das 2 vagas restantes. E a gente, vendo a pontuação do campeonato, o Lecce, que é o 13º do campeonato, tem 28 pontos. E o Sassuolo, que é o penúltimo, é o 19º, tem 23. São 5 pontos que separam Lecce, Udinese, Verona, Cagliari, Empoli, Frosinone e Sassuolo. Vou começar com você, Nelson. Por uma coincidência, ou nem tanto, a gente vê as 2 piores equipes do momento, as 2 que estão jogando mal mesmo, ocupando a zona de rebaixamento. São o Frosinone e o Sassuolo. A gente até falou muito bem do Frosinone, do primeiro turno do Frosinone. Fez um primeiro turno surpreendentemente bom, conseguiu pontos que a gente não esperava e fez o segundo, vem fazendo o segundo turno que a gente esperava, né? Uma queda brusca. Frosinone e Sassuolo. Tem condições de brigar, assim, de escapar? Ou a gente já pode olhar para esses 2 com o mesmo olhar que a gente coloca sobre a Salernitana, Nelson? Olha, o Sassuolo não era para estar aí, né? Acho que o primeiro ponto é esse. Então tem qualidade no elenco para estar muito acima disso. E para tentar escapar, né? Deixou de lado um pouco da questão de filosofia, né? Que é o futebol ofensivo, que tinha o Alessio Dionisi, e foi buscar um especialista em salvação, né? Que é o técnico Davide Ballardini. E ele conseguiu vencer, né? O Frosinone no confronto direto por pouco, né? O Caio Jorge acabou perdendo um pênalti no finalzinho, poderia ter empatado o jogo. Já não fez um jogo muito ruim contra a Roma, teve suas chances, foi fora de casa, aí o Sassuolo tem dificuldade mesmo contra a Roma, longe mesmo nos seus melhores momentos de disputa na Série A. Então eu acho que tem uma boa condição o Sassuolo de subir aí. Só que o problema do Sassuolo é que o Cagliari tem um cara muito experiente no comando, que é o Ranieri, e o Empoli também tem outro especialista, que é o Davide Nicola, né, no comando. Então, vou deixar, como o Sassuolo precisa estar na frente pelo menos de 2 times, né, já que está em penúltimo, eu acho que o Frosinone, do jeito que está, fica difícil, porque tem qualidade, né, já pontuou, tem muito garoto de qualidade. Eu acho que talvez nesse momento seja o que pese. Há um tempo atrás a gente até chegou a falar sobre o Venezia, né, lá no site, quando o Venezia estava na Série A, que tinha um elenco com muita gente de qualidade, mas muita gente sem experiência na elite. Eu acho que o Frosinone nesse momento está vivendo esse mesmo problema. Então, conseguiu bons resultados pela qualidade dos jogadores jovens que tem. Mas, por exemplo, você vê que o Soulé, nesses últimos jogos, deu uma queda de rendimento muito grande. Ele era a alma do time, né? Então, um exemplo. Eu não sei se eles pretendem seguir com o Eusébio de Francesco e as ideias dele até o fim, ou se vão dar aquele famoso choque de gestão, fato novo, etc., e tentar alguma coisa. O mercado está meio escasso de treinadores, né, no momento, então complicaria um pouquinho nesse sentido. O Verona é um time um pouco complicado de imaginar, né, assim, se ele vai cair, assim como a Udinese, são times um pouco cascudos, né, no fim das contas. Quando você acha que eles não têm a qualidade necessária, eles conseguem um pontinho ali inesperado. O Udinese, por exemplo, ganhou da Juventus, empatou com o Milan, soma alguns pontos assim difíceis, então difícil prognóstico também, né? Que é importante. Ganhou da Lazio, exatamente. Então assim, eu vejo com dificuldade do Sassuolo
ele conseguir ultrapassar 2, 3 times, mas talvez uma sequência positiva para dar aquele respiro seja importante. Com certeza a data FIFA vai ser muito importante pro Ballardini, porque ele chegou faz pouco tempo, então ele vai conseguir trabalhar. Não é o mesmo que vai acontecer com os outros times, porque são treinadores que já estão há mais tempo, então já conhecem. Então isso pode ser que dê uma certa diferença na balança. E para você que não sabe por que a Atalanta e Fiorentina tem um jogo a menos, o Caio falou, né, na fala dele passada, o jogo foi adiado na última rodada, em razão do estado de saúde que na ocasião ainda era um estado grave do Joey Baroni. Caio, o Nelson não falou de Lecce e não falou de Empoli, assim, citou o Empoli rapidamente. Lecce e Empoli, então dá pra eu imaginar que tá tranquila a situação de Lecce e Empoli? Não, né? Nada disso. Na verdade, vamos ser justos. Com o Empoli, com a bola que jogou a maior parte da competição, se o Davide Nicola consegue a gloriosa salvezza, a salvação como chamamos em italiano, é mais uma razão para ele resolver fazer um outro Giro de Itália em qualquer lugar, pegar a bicicleta e sair rodando, como ele gosta de fazer, como ele fez na famosa salvezza dele com o Crotone em 2017. Mas assim, por bola é até mais difícil com esse Empoli, porque é um Empoli que faz poucos gols, que cria pouco, que tem atacantes lá que passam a temporada inteira sem fazer gol. A gente tá esperando a salvação do Empoli para fazer gol, vou até falar pertinho do microfone, é o Niang, gente. Não tem como você tentar escapar do rebaixamento e a sua salvação ser o Niang, gente. Não tem como. Não, peraí. Não, mas é porque o Niang ainda é melhorzinho. Ele ainda é melhorzinho. Se você levar em conta que atrás do Niang tem Cambiaghi e Cancelliere, que fizeram um total de zero gols no campeonato até agora, isso explica. Então, mas o parâmetro de comparação é muito baixo. Lógico que o Niang vai parecer bom, mas ele é ruim também. Não, aí eu já acho que ele tem seu valor. Pra lá de pra baixo pode ser. Talvez sirva, mas Niang, talvez isso fosse assunto para um podcast Cautiopédia lá de 2015, 2014 e tal. A gente está discutindo em 2024. Agora, sobre o Lecce, é curioso como desde a virada do ano o time deu uma queda. O desempenho já estava muito irregular. E aí o nosso querido D'Aversa resolve no confronto direto com o Verona, que é outro que a gente estava falando, que vinha jogando de maneira interessante, que vem sendo competitivo, que vem ganhando seus pontinhos também. Tudo bem, nos jogos difíceis com o Milan a coisa complica um pouco, mas desde a chegada do Muslin, o time tem feito seus golzinhos. Foloruncho foi convocado para a seleção italiana e não é à toa. É um bom desempenho também. E mesmo com essa troca de time no meio do ano, o trabalho do Baroni segue interessante. Diferente do Lecce, que que em dado momento do campeonato, o trabalho do D'Aversa parecia que ia manter tranquilo ali junto com o Genoa, que já está numa posição de que, tipo, nem é do primeiro pelotão que pode sonhar, onde até Monza e Torino pode sonhar, nem do segundo pelotão para cair. O Genoa é o único que está quase tranquilo, a menos que perca várias seguidas. Mas no caso do Lecce, o problema foi adquirir a cabeçada do nosso D'Aversa. Do nada ele resolve, depois do jogo, tudo bem, perder confronto direto é difícil, eu entendo, tudo bem. O Napoli perdeu vários confrontos diretos nessa temporada, eu sei como é a raiva. Mas daí você chega aí, não, vou meter uma cabeçada no atacante adversário, você sendo o treinador. Aí o Lecce foi inteligente ao demitir, porque já previu uma suspensão, que era óbvia suspensão, né? Não é todo mundo que é igual ao nosso querido Délio Rossi, que resolve bater nos jogadores, também citando Fiorentina, como ele fez isso com o Liait. E eles contrataram alguém que é experiente em salvações da Udinese, que era o Luca Gotti. O Luca Gotti conseguiu algumas salvezas boas na Udinese,
E acho que é um dos caras adequados a fazer isso. Tudo bem, já ganhou seus 3 pontos bônus com a Salernitana, que até o momento eu acho que a Salernitana já desistiu. Agora que depois que demitiram o Inzaghi, demitiram o Liverani e agora vai com o Colantuono, cara, é uma medida de economia que eu acho que nem o Lotito nos tempos dele de Salernitana faria, cara. Nem o Lotito faria isso. E olha que o Lotito já tá pensando na economia, comprou o Tudor já sempre. pensando na próxima temporada. Sempre. O homem gosta de uma economia. Esse aí é o famoso dinheirista, Mas já nasceu olha, pensando nisso. Mas olha, o Iervolino com a Salernitana, vou te contar. Mas, assim, por bola desses aí, o que eu acho que tem jogado pior é o Udinese. Mas o Udinese ainda consegue pontinha aqui, um empate ali, um empate acolá. Tem boas peças, é importante que se diga. Mas eu acho que tem sido muito decepcionante o ataque. Muito decepcionante a falta de gols. Não é uma coisa que a gente espera que, bem, o ataque é isso aí mesmo que a gente fala do Empoli. O da Udinese a gente esperava um pouquinho mais. Esperava alguma coisa. Então, assim, eles têm um sistema defensivo até melhorzinho, você tem até algumas surpresas, como a ascensão do Okoye no gol no lugar do Silvestre, que ele barrou o Silvestre, que é interessante, é uma mudança interessante, e essas apostas podem ser o caminho. Não é só o Sassuolo que sabe formar jovens, ou melhor, sabe. E Você eu acho que é anti-Sassuolo. A do Sassuolo, eu vou, assim, se falarmos da seleção, da Azurra, eu vou guardar minhas críticas, então eu vou guardar minhas críticas do Sassuolo pra lá. Que aí o problema. Pra gente, eu vou ter que botar vocês na fogueira, gente, não tem jeito. Eu quero o palpite de vocês de quem vai cair, porque a gente tá falando aqui que muita coisa pode acontecer. Eu achei muito engraçado que o Nelson citou, e tem que ser citado mesmo, que o Sassuolo abre mão do seu DNA, seu estilo ofensivo, nada como uma água batendo no bumbum pra você abdicar dos seus dogmas. Conversa mole! Isso aí eu sou muito ofensivo, mas aí, meu amigo, bateu ali na vice-lanterna do campeonato, você vai repensar os seus ideais. Então eu queria que vocês falassem, desse o palpite de vocês. Eu posso falar os meus também depois, mas começando por você, Nelson, quem você acha que vai cair junto com a Salernitana? O Frosinone eu acho que cai, perdeu muito punch, e eu dei uma olhada aqui muito por alto na tabela do Empoli e é péssima, então acho que o Empoli não vai conseguir sobreviver. Bate-pronto assim? Ou eu posso citar isso? O que é que o Empoli vai ter pela frente? Brevemente. Roma, Lazio, Inter, Napoli, Atalanta. Metade dos jogos aí, tem mais coisa, mas não olhei por cima e é isso. Já são 5 jogos aí que eu acho que é 0 pontos. Não precisa de mais, não. Caio Bittencourt, quem que, como diria o Silvio Luiz, já pode beijar a viúva junto com a Salernitana? Sim, assim, você... eu tô considerando que essa aí já foi. O Frosinone vai. Tá. Eu acho que o Frosinone vai, mas assim, a razão diz Empoli. A emoção quer que o Sassuolo caia. Como pode um ser humano ser contra o Sassuolo, time que nos deu o verdadeiro ataque BBC no passado? Primeiro o negócio é o seguinte. A parte clubística diz que o Sassuolo é filial da Juventus. A Juventus é um dos clubes que eu mais odeio no mundo. O Brasil, a Itália e o Bangladesh sabem disso. Dito isso, eu acredito... A razão eu vou poupar para falarmos da seleção. Que aí então Vamos agora, porque a Itália enfrentou a Venezuela jogando em Miami. Não vou dizer que foi fácil, mas acho que a gente também tem que analisar que amistoso é feito para testar, né? Claramente o time da Itália, o time que começou o jogo, não vai ser o time que vai disputar a Euro. O Spalletti ele tentando achar algumas soluções, algumas alternativas. Acabou vencendo o jogo, mas foi ameaçado. Muitos erros individuais.
vou ser obrigado a fazer uma piada de péssimo gosto sobre o Buongiorno, por exemplo. Estava num péssimo giorno, não estava nem um pouco em Buongiorno, o zagueiro do Torino. Um bruto giorno. Nossa, foi péssimo, um bruto giorno, nada de Buongiorno. Se fosse, mas dizem as más línguas, é porque o jogo não foi de dia, né? O jogo foi de tarde e de noite, então o Buongiorno não funciona de tarde e de noite, mas... Caio, pode começar falando aí, porque quem está acompanhando o nosso futebol já está vendo os melhores momentos. E queria que você falasse aí se é que dá para analisar muito de uma forma coletiva. Eu acho, tá? É a opinião minha, que as análises elas são mais individuais mesmo, né? Porque a gente aí, o Spalletti está tentando mais, como eu falei, pensar um ou outro, pensando no time que vai disputar Euro, que na cabeça do Spalletti já deve estar completo em boa parte, né? Exatamente, até porque eu também não creio que o Spalletti vá usar talvez um sistema como esse 3-4-2-1 que utilizou nesse confronto com a Venezuela. Tudo bem que, assim, se você levar em conta o esquema comum para a maior parte dos técnicos dessa Série A e que é adaptado à maioria dos jogadores convocados para essa data FIFA e outros convocados ao longo do período spallettiano na seleção, tem jogado em sistemas de 3 zagueiros, tem jogado em sistema com alas, e de repente pode ser uma tendência visando aproveitar melhor esses tipos de jogadores. Mas por outro lado, eu sinto alguns deles meio inacabados para esses contextos. Vou dar um exemplo. Por que, por exemplo, eu falo, digamos assim, desse pessoal do Sassuolo, digamos assim? Aí, quando eu falo desse pessoal do Sassuolo, eu falo Locatelli, Fratesi, Raspadori, que não teve, que não se esperava que fosse titular, mas o Retegui tomou função dele e tomou função bem. Parece que viram sujeitos inacabados quando jogam confrontos europeus, quando jogam grandes clássicos na própria Itália e quando jogam pela seleção. Parece que a atuação fica irregular, o nível de troca de passes não funciona bem, não atuam muito bem sob pressão e o desempenho não rende do mesmo jeito. E nesse negócio de não render do mesmo jeito, eu acredito que seja um pouco dessa questão de falta de pressão, de ambiente, é muito lúdico, tomou gol, tudo bem, e não sei o quê. Que eu acho que essa é uma filosofia mais nociva do que tudo. Uma filosofia assim como a da Atalanta, quando apostava em italianos, porque agora... Depois que eles perceberam que contratar estrangeiros, que apostar no scouting é o que classifica para a Champions League, aí eles diminuíram um pouco das apostas dos italianos. Mas enquanto o Sassuolo fizer essas apostas sem competitividade, sem agressão e sem sonhar, campeonatos do mais absoluto nada, agora eles estão brigando, só que lá embaixo, eu acho que isso Caio é adepto daquela filosofia de que mar calmo não forma bom marinheiro, né, Caio? Exatamente. Eu acho que, para esse contexto, eu acredito que você brigar por vários anos por nada não é nada saudável para a seleção. Tudo bem, nós podemos falar dessa temporada da Série A aqui. Ninguém está não brigando por nada. No máximo o Genoa, mas ainda assim o Genoa perde 2 para você ver. Então, se complica. Mas eu sou 100% da tese do mar calmo não forma bom marinheiro nesse quesito de jogador de futebol. Porque jogador sem ambição não cria muito em contextos competitivos. Em algum momento vai se exigir competitividade. Seja nesse confronto com a Venezuela, Caio, que vai ser assim. É assim. Mas eu gosto assim, quando a gente diverge, porque com a Venezuela já todo era mundo que você citou, todo mundo que você citou, eu acho ótimo jogador e não acho que será um grande problema. Eu também acho. Não.
A não ser o Raspadori, que eu vou ser sincero, estou em crise com ele. Estou em crise porque ele parece ser um atacante que tem medo de finalizar, que tem medo de fazer pivôs, que tem medo de concluir. E não acha uma posição, aí fica, ele é ponta, ele é centroavante, e não faz bem nenhuma das três funções. Ô, Nelson. Mas é assim, a não ser esses, cara, eu não tenho problema. O que eu cobro é competitividade. E na seleção você tem que ter competitividade. Senão, de repente, vamos convocar o IC. Ele tá fazendo gol no Toronto FC. Opa! É competitividade. Não, golaço. Fazendo golaço. Nelson, seguinte. A gente tá falando aqui muito de aspectos negativos do jogo. Queria... É a última pergunta do programa. Vou jogar pra você pra gente fechar. Queria que falasse se deu para tirar alguma coisa de positiva, além do Reteg, claro. Inclusive, só um breve parênteses do Reteg. Quem gosta muito de estudar a parte conceitual do futebol, a parte teórica do futebol, Reteg é um grandíssimo exemplo de domínio orientado, hein? O rapaz já domina a bola sabendo que vai fazer. Os 2 gols hoje foram baseados no domínio orientado. Mas, Nelson, fala alguma coisa boa do jogo, pelo amor de Deus. O Reteg, né? Aí já divergindo do Caio, o atacante do time que não tá brigando por nada, que tá ali no meio da tabela, meteu 2 gols. E ele sempre mete gol, mas por que não tá brigando por nada? Por causa dos gols dele. E do gol de Mundson, vamos ser justos. Que também na data FIFA já meteu 3 contra Israel, né? E pela Islândia, né? Mas enfim, acho que o Reteg assim, na minha seleção, o Reteg seria o 9. Não tem a menor dúvida. Dos jogadores da Itália que podem fazer a função ali de centroavante, na verdade é o único que vive uma grandíssima fase. Tem o Scamacca, que também tem seus momentos, mas, por exemplo, ele não é titular absoluto na Atalanta. O Gasperini não tem titulares absolutos, né, falando a verdade, no ataque. Ele sempre faz um rodízio muito grande. Então o Scamacca para mim seria o seu substituto. Não vejo o Raspadori como um centroavante. Acho que o Raspadori renderia na seleção muito mais ali, porque eu acho que o Spalletti vai usar esse esquema que ele usou nesse jogo, esse 3-4-2-1, eu acho que ele vai utilizar. Vejo o Raspadori tendo uma função mais interessante ali ao lado do Chiesa, por exemplo, mas não como titular. Acho que o titular ali deveria ser o Pellegrini, pelo que tem jogado ultimamente. O Spalletti tentou o Fratesi, né, mais avançado dessa vez. Não acho que seja tanto do Fratesi, acho que o Fratesi funciona melhor se inserindo, né, vindo um pouco de trás. E aí nesse esquema para ele é um pouco difícil ser titular, porque ali na posição dele é o Barella. Acho que o Locatelli foi mal e o Jorginho, por outro lado, foi bem. Não sei se isso vai fazer com que possibilite que ele seja titular da Itália. Mas para mim, você falou para falar bem, mas vou falar mal de novo da defesa, porque eu acho que esse jogo foi muito para ver quem deveria ser o substituto do Acerbi, porque assim, né, fazendo de novo o ponto do que a gente estava falando. Damos a volta no ciclo. Início do Acerbi. Eu acho que o Acerbi não joga Euro, acho que o Acerbi não joga mais pela seleção e também não joga mais pela Inter. Não acho que a carreira dele vai acabar, mas eu acho que essas 3 coisas vão acontecer. Eu acho que ele vai ser suspenso, não joga mais pela Inter e, consequentemente, não vai para Euro. Então, quem o substituiu nesse jogo foi muito mal, né? Você já falou do Buongiorno, foi péssimo. E agora quem eu acho que foi mal demais também foi o Scalvini. E eu tenho lá minhas dúvidas com o Scalvini. Porque eu acho que ele é um zagueiro muito talentoso. Tudo bem, dessa vez ele jogou no lado esquerdo. No Atalanta ele costuma jogar no lado oposto, né, da defesa. No trio de defesa ele joga no lado direito. Mas eu acho o Scalvini um zagueiro muito inconstante. Tem talento, é muito novo. Zagueiros mais novos muitas vezes de fato têm essa tendência de oscilar. E eu acho que ele funciona muito bem para começar jogo, embora o pênalti do início do jogo tenha sido culpa dele, porque ele saiu jogando errado e o Buongiorno acabou cometendo pênalti na sequência. Eu acho que ele funciona bem no ataque, tem uma boa presença para fazer gol de cabeça, mas eu acho que ele ainda precisa melhorar posicionamento, alguns fundamentos também de marcação, e isso acaba sendo um pouco complicado para a Itália, porque ele é um potencial titular, né, na Euro. Não sei se ele vai acabar sendo, eu acho que
de bom, esse amistoso mostra que o Spalletti vai ter que confiar um pouco na base da Inter. Principalmente a parte defensiva. Acho que vai ser o Darmian na ala direita, seria o Acerbi no centro, mas não será, o Bastoni na ala esquerda e o Barella ali no meio. O Barella mudou o jogo, né? Entrou no lugar do Bonaventura. O Bonaventura foi muito mal, entregou um gol também, né, para a Venezuela. Então eu acho que a base da Inter acaba sendo a espinha dorsal desse time do Spalletti. Provavelmente eu acho que ele deve ter enxergado isso nesse amistoso aí. E Retegui de 9, com certeza. É isso. Eu vou encerrar o programa correndo, mas não é por falta de tempo não, porque eu vou encerrar concordando com o Caio, porque eu acho que no caso do Scalvini, os contextos eles falam muito, né? Como o Caio estava falando ainda da falta de competitividade, de ser muito lúdico no Sassuolo. A Atalanta mostra, não só com o Scalvini, mas como com outros jogadores, que é muito difícil você tirar alguns jogadores do contexto da Atalanta e eles darem certo em outro. E aí... fala muito por causa de questões táticas, né? O Gasperini é uma figura muito peculiar e muito única nesse sentido, mas aí eu vou ter que concordar com o Caio de que esse contexto realmente compromete. E eu vou acabar, antes que o Caio fale, porque eu não quero ele se vangloriando que eu concordei com ele. Abaixo o dedo, Caio. Bom dia. Na próxima edição eu me vanglorio. Arrivederci, tchau. Muito obrigado a quem acompanhou a gente nessa edição. Abraço.